A soltar a gravação. Todos me ouvindo, ok, aí no chat. Deixa eu confirmar aqui a chamada. Então, Igor está presente, a Anister está aí também, a Júlia, o Augusto, deixa eu ver quem mais. Gabriel, a Isabelle. É isso, né, gente? Por enquanto são vocês presentes. Bom, vamos dar início à nossa conversa aqui. Deixa eu ver. Bom, vamos lá. Então, página 24 do material didático de vocês. Todo mundo aí está com a apostila em mãos. Página 24, dá um ok aí quem está com a apostila. A Júlia,
o Augusto, a Anister, maravilha, pessoal. Isabelle, Gabriel, ótimo. Então, todo mundo aí na página 24, eu já gravei duas videoaulas, já estão disponíveis na plataforma Meu Bernoulli, e aí você vai precisar de ver essas videoaulas para ir se inteirando no conteúdo, né? Já avancei um pouco no capítulo 2. Essas aulas estão, como eu disse, no Meu Bernoulli, o pessoal está conseguindo acessar tranquilo, mas se tiver alguma dificuldade vocês podem entrar na minha página do YouTube também. Eu vou deixar aqui o nome da minha página no YouTube. Você escreve aí JR Melo Filho e aula filosofia ou aula sociologia, que você vai encontrar a aula lá, você vai localizar pela data prevista da aula, tá bom? E aí você já vai acompanhando o conteúdo. E hoje, assim, é mais um encontro breve, né? Nós não temos muito tempo, são poucos minutos aí para a gente poder alinhar algumas ideias, mas a gente vai tentar fazer isso da forma mais produtiva possível. Como eu disse, qualquer pergunta que vocês tiverem, dúvida, pode escrever tanto no chat, eu vou ficar ligadinho aqui no chat, como também vou ficar ligado no áudio, né? Então, se você quiser soltar o áudio aí, fazer alguma pergunta, eu também estou à disposição, de vocês, tá bom? Bom, então nós vamos tratar da filosofia política moderna, nós já vimos algumas considerações sobre isso, né, da questão da legitimação filosófica para o uso do poder, o uso da autoridade, como que isso gera uma problemática nova a partir da modernidade, com o fim da Idade Média, já que na Idade Média se tinha uma sustentação, a base argumentativa de sustentação para o poder, usando a teologia, o discurso do poder divino, né, o poder delegado por Deus aos reis, e isso acabava sendo uma justificativa para a estrutura social e política do período medieval. Com as várias rupturas que vão surgir na modernidade, precisam então de se levantar novas justificativas, novos discursos para legitimar o poder. E aí nós vimos nas aulas já gravadas que a primeira categoria de pensadores modernos a tratar sobre a política são os utopistas. Você vai ver lá na página 25, são três pensadores que são tratados aqui no material didático nosso. O primeiro deles, o Thomas More, o segundo, o Francis Bacon, e o terceiro, o Tommaso Campanella. Eu já tenho a aula gravada sobre esses autores, eu não vou gastar tempo novamente explicando sobre eles. Então, fica aí de atividade para vocês recapitularem esses pensadores. A grande questão dessa nosso encontro aqui, que eu quero tratar com vocês, a partir da página 27, em que nós vamos tratar do Maquiavel. O Maquiavel, ele tem esse nome curioso, né? Usou-se o nome de Maquiavel para criar um adjetivo, uma pessoa que é maquiavélica, tal. Normalmente é uma conotação bastante negativa, uma pessoa que pensa assim o mal, né? Que age de forma indecorosa, de forma imoral, tal. A gente vai ver por que o nome de Maquiavel acabou virando um adjetivo pejorativo, né? Porque, assim, entre outras questões, há uma certa exagero, uma certa incompreensão no pensamento de Maquiavel, mas, de fato, Maquiavel ele vai propor, pela primeira vez na história da filosofia, uma divisão, uma ruptura entre as virtudes morais e as virtudes políticas. Ele vai dizer que não necessariamente um governante que tem virtudes morais vai ser, de fato, um bom governante. E o que é um bom governante para Maquiavel? Um bom governante é aquele que consegue chegar ao poder e se manter no poder da melhor forma possível, né? Ele é famoso por escrever um livro chamado O Príncipe, e nesse livro ele vai trazer então a compreensão de que o governador, o soberano, né, ou o príncipe,
ele deve exercer diversas habilidades, ele precisa de ter diversas habilidades para saber lidar com o jogo político nessa busca de chegada e manutenção do poder. E, ao aconselhar esse príncipe, ele vai apresentar uma visão bem realista da política. E por isso, então, Maquiavel é conhecido como um filósofo realista, um realismo político, que vai contrastar com o idealismo político, por exemplo, do período medieval. Por que idealismo? Porque os filósofos que tratavam de política nos períodos anteriores, até na filosofia antiga também, filosofia medieval, eles tinham como objetivo da sua filosofia trazer noções de como um rei, um governador, ele deveria se comportar, ou como ele deveria ser, ou quais virtudes ele deveria cultivar. Então, a justiça, a equidade, a bondade, a verdade, a temperança, eram virtudes morais que deveriam ser condições, pressupostos para que um governante ou um rei exercesse legitimamente o poder sobre outras pessoas, ou sobre a sociedade. Maquiavel ele não vai se preocupar em elaborar uma filosofia de como o governante deveria ser num campo ideal, mas como é o jogo político na realidade, nua e crua da vida, toda essa dimensão de habilidade do jogo político, né? E ele vai mostrar então ou ele vai propor que, na verdade, um bom político não é aquele que tem virtudes morais, não necessariamente a princípio, mas é aquele que consegue, nessa habilidade do jogo político, se manter no poder. E aí ele vai dar várias dicas bem práticas, assim, eu diria até pragmáticas, de como isso deve ser feito. Então, na página 28, vai trazer o subtítulo aí do realismo de Maquiavel, é um pouco disso que nós já conversamos, né? E aí, ainda na página 28, vai haver a diferença que Maquiavel vai trazer entre virtude e fortuna. Virtude e fortuna. Virtude e fortuna são duas condições que todo governante tem. E eu vou explicar cada uma delas e aos pouquinhos a gente já vai caminhando para o final da aula, né? Uma aula bem curtinha, bem resumida e que vai deixar vocês aí também por conta de fazer a leitura dessas páginas que eu já fui mencionando. Bom, a diferença de virtude e fortuna para Maquiavel é o seguinte: a fortuna, cuidado com essa palavra, não quer dizer riqueza financeira. Fortuna quer dizer sorte, quer dizer o acaso da vida, e não necessariamente boa sorte. Quer dizer aquelas condições que fogem ao controle do soberano, do governador. Então, a fortuna é uma espécie de acaso. E ele vai dizer que, sem dúvida nenhuma, na análise do governo, um governante, para se dar bem, ele precisa ter fortuna, ele precisa ter sorte, ele precisa que o acaso exerça situações que vão favorecer a sua condição de governante. Né? Por mais habilidoso que um governante possa ser, se ele não tiver as condições externas a ele favoráveis, as condições sociais, as condições econômicas, as condições das relações exteriores com outros povos, se essas condições não forem favoráveis ao seu governo, por mais habilidoso que ele seja, ele vai ter dificuldades no seu governo, né? A gente pode citar, por exemplo, a situação que nós estamos vivendo. Por mais habilidoso que seja um político, que seja um economista, que seja um ministro da economia de qualquer país, quando surge uma pandemia como essa que nós estamos vivendo, naturalmente a economia vai cair, vai sofrer uma crise, um processo de recessão. Então, independente da habilidade política do ministro da Economia, surgiram fatores externos, surgiu uma fortuna, uma
má fortuna, uma má sorte, que acabou levando a problemas políticos. Então, essa é a fortuna. A virtude, por outro lado, já é a capacidade do governante de saber lidar com o jogo político, de saber lidar com o jogo de interesses que envolve o governo, que envolve a administração pública. E aí, essas habilidades, Maquiavel vai dizer que são, inclusive, mais importantes do que a fortuna. Porque a sorte, ela vem e vai no pensamento de Maquiavel, mas a virtude, ou seja, a habilidade política, é aquela capacidade que o governante tem de saber minimizar os impactos da fortuna. Então, se a fortuna, por um lado, está totalmente alheia à capacidade do governante, a virtude, por sua vez, é uma habilidade que ele domina e que ele vai conseguir controlar essas forças que são exteriores a ele. Então, Maquiavel vai dizer, o governante ele deve focar em virtude. E aí ele vai dar uma série de regras, né, de série de lições sobre essa habilidade, essa virtude, que não são virtudes morais, é importante ressaltar aqui, mas que são virtudes do jogo político. Né? Então ele vai dizer, por exemplo, que o governante ele deve se esforçar para ser amado e temido pelos seus súditos. As duas coisas, amado e temido. E ele vai dizer ainda mais, se tiver que escolher entre as duas, é melhor que o governante seja temido do que amado. Né? O ideal é que sejam os dois, mas entre os dois é melhor que ele seja temido. Mas por quê? Porque o temor gera mais obediência do que o amor. Então, é um pensamento de Maquiavel. Então, vejo que são lições bem práticas, né, para o que o governante se estabeleça no poder. E daí, portanto, Maquiavel vai receber na história esse adjetivo bem negativo, né, de ser um pensador maquiavélico, de ser um pensador que não se preocupa tanto com as questões morais. Tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta até agora? Está tudo bem aí? Está claro a explicação? Vou aguardar o pessoal dar um ok no chat, se estão me ouvindo bem. Está claro, sim. Beleza, alguma pergunta até aqui? Bom, então nós vamos caminhando para o fim, tá tudo certo aí, pessoal, tá claro? Bom, então nós vamos caminhando para o fim da aula, então, né? Nessa aula nós vimos já boa parte do pensamento de Maquiavel, vimos como ele faz algumas diferenças, algumas inovações no pensamento político, né? E aí eu convido vocês a ler essas páginas que eu mencionei, vale a pena fazer a leitura até a página 30, né, que vai tratar bastante aí do pensamento de Maquiavel. Nosso material didático dedica bastante aí, né, para tratar desse pensador. De fato, é um pensador muito importante na história da filosofia política. Né? Fiquem atentos, porque vocês vão receber, eu acredito que hoje ainda, o cronograma das atividades, dos para-casas, né, dos registros que vocês devem fazer para a gente continuar mantendo firme aí os nossos estudos, tá bom, pessoal? Então, qualquer dúvida que surja posteriormente também, vocês podem me mandar um e-mail, pode mandar um WhatsApp, eu permaneço à disposição de vocês aí. Tudo jóia? Então, um abração a todos, fique com Deus, eu vou encerrar a gravação aqui, vou ficar mais alguns minutinhos no chat, se alguém quiser conversar alguma coisa, eu estou aí.